nos dando o entendimento da Tua vontade para com as nossas vidas. Hoje tem tantas vozes por este mundo, Pai, dizendo que Tu que tem mandado falar, que Tu tem mandado fazer, que Tu tem dito dessa e dessa outra forma. No entanto, Senhor, é a Tua palavra, que é a palavra verdadeira, que nós devemos seguir. Pai bendito, prepara o nosso coração nesta noite para receber esta palavra maravilhosa. É o Teu servo que vai ministrar, continua dando a ele, Senhor, a sabedoria do alto e a revelação desta palavra maravilhosa, para que com facilidade ele possa transmitir a todos nós. E assim que nós oramos a Ti, agradecidos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Graças a Deus estamos na casa do Senhor para falarmos um pouco, estudarmos a palavra de Deus, que é tão preciosa e edificante para as nossas vidas. Amém? Meus irmãos, estamos na nossa jornada e na continuação do Evangelho de Mateus, estamos caminhando para a crucificação de Jesus, e aqui estamos em um cenário, nós estamos passando por 3 cenários antes de chegar à cruz. Falamos do cenáculo, semana passada, na última ceia, estamos agora, que marcamos e pontuamos que era e é digamos assim, o pontapé inicial para o cumprimento de todas as promessas do Messias como Salvador do mundo, a partir daquela última Páscoa, aquela última ceia. E ainda no cenáculo nós vamos ver alguns eventos que estão acontecendo naquele mesmo ambiente, aí naquele local onde a última ceia, antes de Jesus se dirigir e se deslocar para o Getsêmani, que ali vai ser, nós vamos ver logo mais adiante aqui nesse estudo, nós vamos ver que no Getsêmani Jesus apresenta a sua faceta mais humana, e é o momento em que ele expressa toda a sua humanidade. Jesus, sabemos, e é assim que nós cremos, ele veio na posição e na função divina, sendo Deus e ao mesmo tempo sendo homem. É por isso que ele pode ser sacerdote, ou melhor, sumo sacerdote, porque ele veio como homem. E no Getsêmani, neste local, é que Jesus apresenta essa manifestação e essa sua vinda em carne. Nós podemos ver mais claramente ali Jesus vivendo os dilemas que a humanidade, dentre todos, mas sobretudo o medo da morte, ou o temor da morte, a aflição pela morte que ocupa muito pensamento humano. Jesus no Getsêmani experimentou essa angústia, essa aflição, e, digamos assim, nós não sabemos o dia que vamos morrer. Então, para Jesus era um tanto quanto diferente, porque ele já sabia que dali a algumas horas ele iria morrer, então ele já sabia o que estava por vir. A gente sabe, todos, talvez, muitos têm medo da morte, muitas pessoas têm medo e temor pela morte. É natural, o homem, o ser humano nasceu dentro de si, tem um chip que deseja viver, né? A gente precisa e gosta de viver. Todos querem ir ao encontro de Jesus, mas se perguntar se quer morrer agora, talvez, não, ainda tem um neto para criar, ainda tem um filho para criar, ainda tem alguma coisa, porque a morte é algo, até por não ser natural ao ser humano, a morte é algo que não nos deixa tranquilos, não nos deixa confortáveis. E é por isso que nós não sabemos o dia que vamos morrer, porque você imagina o dia que se você soubesse o dia que você vai morrer, como é que você iria viver a sua vida? Ia viver atribulado, aflito, ou tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então é sabedoria de Deus não nos revelar o dia da morte, mas para Jesus, enquanto ser humano, ele estava no Getsêmani, ele iria enfrentar este temor da morte. Só que diferente de nós, ele já sabia que ele iria morrer logo dali a alguns dias, tanto que aquela angústia, essa aflição que ele passa nesse jardim, relatado pelos evangelistas aqui, nos trazem um quadro e uma cena muito preocupante, e Jesus num cenário de muita angústia e aflição. Mas antes de ele chegar no Getsêmani, ainda no cenáculo, nós vamos ver naquele cenário da última ceia, da última Páscoa, que Jesus está celebrando com seus discípulos. Neste mesmo cenário, nesse mesmo local, neste cenáculo, nós vamos ver conseguir compreender
o panorama e o perfil e a visão e a percepção dos discípulos em relação a esses últimos episódios do ministério de Jesus, a esses últimos fatos. Jesus, ao longo de todo o seu ministério, veio ensinando e dizendo, desde o início, no meio do ministério e aqui no final, ele vinha ensinando e dizendo para os discípulos que ele iria morrer, que ele veio e que seria morto, sacrificado, e havia prometido e dito que mesmo morto, ele não estaria e permaneceria morto e ressuscitaria. Portanto, era o ensino ao longo do ministério de Jesus, desde o início até aqui, a última ceia. Jesus repete e reitera esse ensino aos discípulos, dizendo: eu vou morrer, mas não se preocupem, eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Mas, aparentemente, os discípulos, desde o início, não deram, ou talvez não assimilaram e não compreenderam qual era o que Jesus estava falando. Não compreenderam e não discerniram as mensagens e os ensinos de Jesus. Nós vamos ver que, mesmo Jesus falando que ia morrer e ia ressuscitar, parece que era uma informação que estava despercebida na consciência e na percepção dos discípulos. Pois quando eles estão aqui neste cenário da última ceia, nós vimos que Jesus está novamente informando: eu vou morrer, eu vou ser sacrificado, e ele apresenta o seu corpo como sendo o substituto do pão e o seu sangue como substituto do vinho, dizendo que este era o sangue da nova aliança. Ou seja, Jesus estava reafirmando que iria morrer, estava dizendo e pintando um cenário de sofrimento, e os discípulos, mais uma vez, não estavam prestando atenção no que Jesus estava falando. Eu peço que você abra aí, por favor, vamos fazer mais uma leitura complementar, no Evangelho de Lucas, versículo 22, Evangelho de Lucas, capítulo 22, melhor dizendo, versículo 24, nós vamos ver que Jesus termina de entregar, de fazer o partir do pão e o partilhar da ceia do Senhor, ali que nós hoje chamamos de ceia do Senhor, mas que era a ceia da Páscoa que Jesus estava fazendo com seus discípulos. Ele relata que vai sofrer, ele relata que vai ser entregue, o seu sangue será derramado em favor de muitos. Pense e lembre-se ainda do cenário e da circunstância. Ele ainda, além de dizer que iria morrer e ia sofrer, ainda diz: um de vocês vai me trair. Um de vocês vai ser por meio de um dos meus discípulos, de um dos 12, que eu vou ser traído e que o Filho do Homem vai ser entregue para cumprir o que as Escrituras assim dizem a respeito dele. E aí olha só o que acontece com os discípulos, dentro deste cenário que nós estamos tendo do cenáculo, este cenário de Jesus anuncia a sua morte, Jesus anuncia seu sofrimento, ele anuncia que vai ser traído pelos seus discípulos, e olha o que os discípulos estão pensando. Leia comigo aí Lucas 22, verso 24, diz assim: e surgiu também uma discussão entre eles, sobre qual deles parecia ser o maior. Jesus lhes disse: os reis dominam sobre as nações, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados de benfeitores. Mas vós não sereis assim. Ao contrário, o maior entre vós seja como o mais novo, e quem governa como quem serve. Veja só, meus irmãos, este cenário aqui no cenáculo mostra ainda a condição despreparada dos discípulos, mostra ainda que eles ainda não estão atentados para as palavras de Jesus, eles não estão dando ouvidos. Jesus está dizendo que vai morrer, que vai ser entregue, que vai ser traído, e a preocupação deles é: quem é que é maior de nós? Quem de nós é o mais importante? Quem de nós é o maioral? Quem de nós é que vai ser o responsável? Imagina assim, Jesus está dizendo: eu vou morrer, beleza, ele vai morrer, e quem vai ser o sucessor dele? E quem é que vai sucedê-lo? E quem vai continuar este ministério que ele iniciou? A preocupação dos discípulos não era em estar perdendo o seu mestre. A preocupação deles não estava em perder Jesus, mas a preocupação deles talvez pelo diálogo que eles estão travando, e isso aqui apenas Lucas registra neste cenário do cenáculo. Mateus revela essa discussão entre os discípulos para saber quem é maior e quem é o mais importante em um outro momento, mas aqui Lucas
traz essa preocupação dos discípulos justamente no cenário final em que Jesus está para morrer. Eles estavam mais preocupados com uma posição e com um status de poder ou de autoridade do que efetivamente a preocupação de perder a Jesus. Meus irmãos, e aqui nós, ao ver esta completa desconexão dos discípulos, os discípulos estavam desconectados. Imagine você, se você está sentado à mesa com o seu pai, ou com a sua mãe, ou com alguém que é muito importante e você tem uma autoestima por aquela pessoa, alguém que você ama. Aquela pessoa está dizendo assim para você: eu vou morrer daqui a algumas horas ou daqui a alguns dias. Imagine algum parente seu que chega à sua casa, vamos pegar uma hipótese mais clara, que foi diagnosticado com alguma doença terminal e o médico lhe desenganou dizendo: você vai morrer daqui a uma semana ou daqui a algumas horas. E no meio da conversa ele diz: ainda assim eu vou morrer, mas tem um de vocês aqui dos meus filhos que não me ama tanto e está fazendo de tudo para que eu morra antes. E aí no meio dessa conversa alguém surge e pergunta: e aí, quem é que vai te suceder depois que tu morreres? Imagine que um filho diz: não, e aí, quem é que vai seguir o legado da família? Vai ser eu? Vai ser o meu irmão mais novo? Vai ser o outro? E a preocupação com a perda do pai, onde fica nessa história? E a preocupação daquela pessoa, daquele ente que você pretensamente diz que ama, onde está? A preocupação está aí: vamos dividir os bens, o carro vai ficar com quem? A casa vai ficar com quem? A conta bancária vai para onde? Era essa a preocupação dos discípulos, o cenário era esse. Jesus está dizendo: eu vou morrer. Tem alguém que vai estar apressando a minha morte, porque está tramando contra mim e é do meu seio mais próximo, é do meu convívio mais próximo. E a preocupação dos discípulos era: quem é esse traidor? Quem é? Vamos pegar esse camarada. E Jesus entrega na ceia, ele diz: aquele que mete a mão comigo, que põe a mão no prato juntamente comigo, esse é o que me trai, vai, faça logo o que tu tens que fazer. E os discípulos, no meio dessa conversa, quem é que vai ser o maioral? Será que é Pedro? Será que é Tiago? Será que é João, o discípulo amado? Então, veja que os discípulos estão completamente desconectados e nem se emocionam com a história, com o relato que Jesus está dizendo. Olha, meus irmãos, quantas vezes nós não estamos assim também desconectados da realidade que nos cerca. Nós muitas vezes estamos desconectados e sem prestar atenção no cenário que está ao nosso entorno. Os dias são difíceis e maus, os dias são complicados, as trevas estão prosperando e nós estamos preocupados com outras coisas que não aquilo que verdadeiramente importa, o reino de Deus. Quantos discípulos e quantas pessoas estão assim ocupados e procurando posições de reconhecimento, de status, de autoridade, ao invés de estarem preocupados em ouvir a voz do Senhor? Os discípulos não estavam ouvindo a voz de Jesus. Jesus estava falando algo, Jesus estava dizendo o que estava para acontecer, mas eles não estavam ouvindo o que Jesus estava falando. Eles não deram atenção ao que Jesus estava falando. E era tão sério a desconexão dos discípulos com aquilo que Jesus está dizendo e com a realidade que eles estavam vivendo, que eles, inclusive, estavam se jactando e achando mais para frente. No texto aqui nós vamos ver que Pedro e todos os demais, Jesus nesse cenário continua dizendo: olha, além de cada coice, né, porque eu vou ser morto, eu vou ser traído, vocês estão preocupados com outra coisa, com posição, com status e posição perante a sociedade e reconhecimento, e ainda tem mais uma coisa: vocês ainda vão fugir, vocês vão me abandonar, vocês vão me deixar só. Teve um cidadão aí um tempo atrás que dizia: não me deixem só. Quem é mais antigo vai se lembrar, né, que dizia: não me deixem só. Jesus estava dizendo: olha o cenário que Jesus está vivendo, cenário de quase morte, está perto de morrer, um cenário de traição, um cenário de discípulos que não escutam a sua voz, e aí, além de não escutar a sua voz, um cenário em que os discípulos vão fugir quando a aflição e quando a maior tribulação, o momento mais crítico
pelo qual Jesus vai passar está se aproximando. Ele diz: além disso, vocês ainda vão me deixar, porque tem que se cumprir a profecia que está dito lá em Zacarias capítulo 13, na qual diz que o pastor será ferido e as ovelhas se dispersarão. Meus irmãos, este cenário, este ambiente em que Jesus está vivendo, não é muito diferente, se nós refletirmos e formos sinceros, nos dias em que nós estamos vivendo. Quantas pessoas não estão vivendo desconectados e deixando de dar atenção e ouvidos ao que Deus fala e ao que o Mestre aponta e orienta na condução da sua obra? Quantos não estão ocupados procurando posições de destaque? Será que eu vou ser o maioral? Será que eu vou ser reconhecido como alguém de maior importância, ou vou ter alguma posição de destaque? E Jesus reforça e mais uma vez ensina a respeito de que no reino de Deus os preceitos e o cenário e os valores seculares e humanos não têm lugar no reino de Deus. O reino de Deus é completamente diferente daquilo que nós naturalmente pensamos. Jesus mais uma vez reforça e diz que, na verdade, aqueles no reino de Deus que vão ter mais destaque são aqueles que procuram servir e aqueles que procuram se fazer os menores e não procurar posição de destaque. É o que ele diz lá em Lucas capítulo 22, verso 26. Na verdade, o que é mais importante não é o maioral, não é o de maior relevância, mas é aquele que é o mais novo, e quem vai governar é aquele que serve. Meus irmãos, aqui é algo tão valioso, porque quem serve é quem governa. Quem governa e não serve os outros não presta para o reino de Deus. Quem está na posição de alguma posição que Deus coloca, numa posição de condução de alguma coisa do seu reino, temos que compreender e entender que esta posição, na verdade, nos foi colocada não para que nós obtivéssemos vantagens ou ganhos pessoais na posição de destaque e de proeminência, mas aquele que é colocado nessa posição é o que mais tem que servir na casa do rei, é aquele que mais precisa demonstrar servidão. Veja que o governo no reino de Deus é conduzido, como Jesus coloca aqui, quem governa é quem serve. É uma lógica completamente oposta que os discípulos ainda não estão compreendendo. E Jesus, lá, essa passagem só vai ter no Evangelho de João, no capítulo 13, ele vai mostrar mais uma vez esse exemplo do serviço, o exemplo de que aquele que governa no reino de Deus, na verdade, é o que presta serviço em favor tanto de Deus quanto em favor do seu próximo. Quando ele faz aquela cerimônia de lavagem dos pés dos seus discípulos, e ao dizer que se eles não permitissem que Jesus lavasse os seus pés, eles não teriam parte com o reino de Deus, o reino do Senhor, para mostrar que ele, Jesus, o Messias, o ungido, o escolhido de Deus, o Filho de Deus, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o Verbo vivo que se fez carne, ele está dizendo: eu estou lavando os vossos pés, quanto mais vocês não lavarão os pés uns dos outros, quanto mais vocês não devem olhar para mim e servir da mesma maneira como eu tenho servido a vocês. Essa lição, meus irmãos, é fácil de se ministrar e de se pregar. Esta compreensão é fácil de se falar de púlpito, mas é difícil para se viver no nosso dia a dia e na nossa prática de fé. Haja vista que nós estamos e temos dentro de nós o desejo de sermos reconhecidos e de termos a obra que nós fazemos reconhecida pelos outros. Mas se nós buscarmos o reconhecimento dos homens, já alcançamos a glória devida para aquela atitude, mas nós devemos buscar a glória de Deus, que é esta que verdadeiramente permanece e é esta que verdadeiramente vale alguma coisa. É por isso que Paulo diz lá em Coríntios que nós somos um vaso de barro para que a excelência da glória seja do Senhor. Nós somos apenas meros recipientes, meros receptáculos da manifestação e da presença de Deus.
por que então devemos procurar posição de destaque, como os discípulos aqui estavam procurando esta posição de destaque, como sendo isso alguma coisa de mais valor? Então, naquele pequeno grupo, meus irmãos, de discípulos, neste cenário que eu estou delineando e trazendo aos irmãos, nós vamos ver que mesmo esses homens falhos, o traidor estando no meio deles, mesmo havendo arrogância ou altivez ou o desejo de querer ser aquilo que não é, por isso que Paulo escreve, cada um fique naquilo que aprendeu e não ache cada um que seja maior do que o outro. Ache que, na verdade, o seu irmão é maior do que você. Paulo recomenda isso quando escreve aos Coríntios. Então, aqui, esse pequeno grupo de discípulos, esses 12, que neste momento ainda, mesmo neste último momento, ainda estão confusos, ainda estão sem compreender a completa verdade e o ensino de Jesus. É por isso que Jesus, no final, quando ele ressuscita, ele diz: o meu Espírito, o Consolador que virá, vos fará lembrar de todas as palavras que eu vos ensinei. Sabe por quê? Porque eles estavam entrando por um lado e saindo pelo outro. Porque o que Jesus falou ao longo de 3 anos e meio de ministério, parece que não sentou e não desceu ao coração dos discípulos. Jesus estava falando de tudo isso, falando de todas essas coisas, ensinando muitas coisas, mas eles não compreendiam. Então, o remédio para este problema, desta falta de compreensão, talvez não, como eu coloco aqui, o remédio para este problema de falta de percepção era apenas a ressurreição de Jesus, que, como ele mesmo diz, aí voltamos para Mateus, Jesus diz que quando ele ressuscitasse, quando o pastor fosse ferido, no versículos 31 ao versículo 35 do Mateus 26, Jesus diz o seguinte: eu estou no meio de vocês e vivendo este cenário em que tenho discípulos que andam comigo, não estão me ouvindo. O remédio para isso é só um: Jesus precisa morrer, ele ressuscita e ele vai à frente para guiar o seu rebanho. Veja que está em Mateus 26, verso 32, todavia, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Meus irmãos, Jesus sabe das nossas fraquezas. Jesus sabe que nós ouvimos e continuamos a ouvir, mas não deixamos que as palavras de Jesus desçam ao nosso coração. O hino de número 505 fala que as palavras de Jesus são boas, são doces, são agradáveis, mas o ser humano naturalmente tem uma resistência que veio como consequência do pecado a obedecer e a dar ouvidos à voz do Senhor. É assim que foi nessa maneira que Adão, no jardim do Éden, quando pecou, quando transgrediu o mandamento do Senhor e Deus o chama, Adão resiste à voz do Senhor e procura se esconder. O ser humano continua com este sentimento de esconderijo e de fuga da presença e da voz do Senhor, ainda que se escute a voz do Senhor, ainda que tenha ouvido Jesus falar, ainda que se escute a palavra do Senhor, mas o ser humano, o homem, ainda continua a resistir e a dar atenção, ouvidos, tanto que é assim que lá em Apocalipse e as Escrituras, ao longo da palavra do Senhor no Novo Testamento, diz: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Deus fala isso para o povo de Israel também: não endureçais o vosso coração como foi no deserto. Ou seja, porque o homem ouve apenas com os tímpanos, escuta o que Deus fala apenas sob uma percepção natural, mas daí, entre eu escutar com os ouvidos e fazer descer ao coração, apesar de ser, o pastor Elio, o papai sempre fazia isso, né? Descer da cabeça para o coração, apesar de ser uma pequena distância, mas coisa difícil é o ser humano, é o homem e a mulher ouvir e colocar em prática a palavra do Senhor. Os discípulos estavam neste cenário, e veja que eram homens que andavam pertinho de Jesus, mas Jesus precisaria morrer, e como diz aqui em versículo 32, ele ainda precisaria estar à frente desses discípulos, para que eles estivessem preparados para o caminho que eles haveriam de
trilhar, dando sequência a este ministério que Jesus deixou para que eles conduzissem. E o final ainda nos revela que, neste primeiro momento, ainda no cenário do cenáculo, tudo isso acontecendo neste mesmo ambiente em que ocorreu a última ceia. Jesus, nesse mesmo local, avisa e adverte que vai ser, os seus discípulos irão se dispersar, e ainda alerta a respeito de Pedro. Pedro, que era impetuoso, Pedro que teve a revelação de que ele era o Cristo, Pedro que foi um dos apóstolos, um dos discípulos que mais esteve à frente, foi Pedro quem andou sobre as águas, foi Pedro quem esteve junto com os outros dois discípulos, Tiago e João, e presenciaram o momento em que Jesus se transfigura lá no Monte da Transfiguração. Foi Pedro que experimentou grandes coisas, teve muitas provas de fé ao longo do ministério de Jesus, mas este Pedro, ele diz: não, todo mundo vai te deixar, Jesus, menos eu vou permanecer. Pedro é o reflexo e é a característica dos discípulos que ainda hoje são afoitos e que, de certa maneira, confiam na sua própria impetuosidade e na sua própria firmeza. Pedro achava que, por todas essas experiências que ele teve com Jesus, por ter recebido de Jesus a palavra: tu és Pedro, tu és como uma rocha, e sobre mim, Jesus está falando a respeito de si mesmo, não é sobre Pedro. Tu és Pedro, Simão, tu és Pedro, tu és rocha, e sobre esta pedra, Jesus apontando para si, eu edificarei a minha igreja. Aí, aqui neste cenário, Pedro está dizendo: eu não vou te deixar, Jesus, eu te amo tanto, eu sou tão iluminado, eu sou tão firme na minha fé, eu estou tão convicto de que eu vou estar junto contigo, que eu não vou te abandonar, eu não vou te largar. Podem todos esses outros 11 aqui te deixarem, mas eu não te deixarei. Mas, meus irmãos, essa declaração, apesar de ser linda e bela, de demonstrar um desejo de Pedro de seguir a Jesus, contudo, ela não se reflete a realidade de Jesus como conhecedor do mistério e de todas as coisas e do coração do ser humano. Já o adverte que ele iria negá-lo por 3 vezes e iria abandoná-lo também, tal qual os demais apóstolos. Veja que dos 11, porque nós tirarmos Judas, né? Judas já foi descartado aqui, mas dos 11, teve um que foi o único que foi até o final com Jesus e não largou a mão e não esmoreceu, não voltou atrás, e todos dispersaram, menos um, que foi João, o apóstolo João, que foi inclusive o que mais viveu, o último dos apóstolos a morrer. Mas veja que João ele está lá ao pé da cruz, é ele quem vê sair a última gota de sangue, enquanto todos os outros que eram mais proeminentes ou que tinham mais destaques, Pedro, que era o grande Pedro, destemido, mas aquele que recostava a cabeça no peito de Jesus foi esse que perseverou, porque aquele que recosta a cabeça no peito de Jesus, esse daí tem intimidade mesmo sincera e genuína com Jesus. Meus irmãos, e nós precisamos ter uma vida assim. Às vezes nós queremos ser como Pedro, que aparece, que é o impetuoso, que está diante das pessoas, cujo ministério é aparente, mas é João, que fica, apesar de em muitos momentos exclusivos, João está entre o grupo dos menores, mas é João, o que recosta a cabeça no peito de Jesus, que tem a coragem de permanecer fiel até o final, sem largar e sem, não queria usar essa palavra não, mas sem arregar. É aquele que coloca a cabeça no peito de Jesus, significando que é aquele que conhece Jesus e que ouve o batimento do coração de Jesus.
O problema deles era a falta de compreender e de ouvir as palavras de Jesus. Mas se João é aquele que recosta a cabeça no peito de Jesus, ele está ouvindo as batidas do coração do Mestre, e essas batidas marcam a sua fé, e ele foi o único que não abandonou a Jesus até aquele momento da cruz. Então, nós precisamos, com esta episódio de Pedro, que é advertido, nós precisamos ainda compreender, meus irmãos, que mesmo Pedro sendo advertido, e nós sabemos o resultado final, que ele nega a Jesus, mesmo assim, ao negar Jesus, Pedro nos revela que ele apenas perdeu a coragem, mas não perdeu a fé. Ele no transe agudo, na dificuldade mais ferrenha, ele ficou com medo, ele mostrou que a sua fé não era inabalável, a sua fé ainda estava fragilizada, mas ele não esmoreceu e não naufragou, como ele aconteceu no episódio em que ele anda sobre as águas. Pedro, isso nos deve servir de advertência, meus irmãos, porque também, mesmo ele perdendo a coragem, nós vamos lembrar do que o profeta Jeremias, no capítulo 17, verso 9, diz que nós não podemos confiar no coração humano. Enganoso é o coração do homem em todos os seus caminhos, em todo o seu proceder. Nós não podemos confiar em nós mesmos, nós não podemos ficar firmados na nossa própria força, na nossa própria convicção. Apesar de Pedro ter negado a Jesus, a sua fé foi preservada. É por isso que Jesus ainda diz a respeito dele: Pedro, quando tu te converteres, apacenta as minhas ovelhas. Meus irmãos, e essa declaração de Jesus para Pedro, ela é muito significativa, porque quando nós nos convertermos a Jesus, aí que nós estaremos aptos a conduzir o reino de Deus. Quando nós convertermos o nosso coração, quando nós abrirmos o nosso coração sincero e genuinamente na presença do Senhor, é aí que nós estaremos aptos a servir no reino de Deus. Quantos obreiros não querem estar na casa do Senhor por N motivos, mas apenas para governar? O problema no início aqui era quem é o maioral. A conversa final era saber quem era o maioral. Jesus termina: quando tu te converter, Pedro, aí é que tu vais governar, e aí é que tu vais conduzir o meu rebanho, aí é que tu vais estar preparado para servir aos teus irmãos, ao próximo, aí que você vai estar preparado para servir a Deus. Quando nós nos convertermos, meus irmãos, e que todos os dias nós possamos nos converter ao Senhor e possamos deixar que o nosso coração seja transformado, mas depois esse mesmo Pedro, amadurecido, experimentado, já revestido do Espírito Santo, olha o que ele escreve na sua primeira carta, que Pedro escreve no capítulo 1, verso 6, olha, alegrai-vos grandemente, ainda que agora importa que seja necessário que estejais por um pouco contristados, com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, é provada pelo fogo, e que se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Pedro só pôde escrever isso aqui depois de ter negado a Jesus, depois de ter passado por aquela experiência de tribulação. E aqui, meus irmãos, nós precisamos também pensar e refletir, quando nós estamos passando por luta e tribulação, quantos de nós estamos negando tal qual Pedro, e quantos de nós estamos perseverando como João, indo até ao pé da cruz? Pedro é o exemplo do discípulo que se diz crente, que se diz fiel ao Senhor e que se diz amar ao Mestre, mas na hora da prova, ele foge, ele nega, ele se esquece, a sua fé é abalada pelas circunstâncias e por aquilo que os que estão ao seu entorno podem fazer em relação a ele. O Pedro, neste momento aqui, é a característica do discípulo que ama mais a sua própria vida do que ama ao Senhor, e Jesus já tinha advertido: aquele que amar a sua própria vida, perdê-la-á. Aquele que não rejeitar os seus pais, filhos, irmãos, parentes, por amor de mim, não é digno de ser, digno do reino que eu tenho para vos entregar. Pedro é o exemplo, neste momento aqui,
antes de escrever essa epístola, ele é o exemplo do discípulo que está sendo conduzido, está guiando a sua vida pelos seus próprios esforços. É o exemplo do crente que vive a vida apenas obtendo experiências dos outros, apenas ouvindo e tendo uma experiência de fé baseado no que vê dos outros, mas que ainda não recostou a cabeça, ainda não conseguiu ouvir os batimentos do coração de Jesus, enquanto que João, que vai até o pé da cruz, é o exemplo do discípulo que mesmo em meio às dificuldades não teme, e ele vai até as últimas consequências por amor ao seu mestre. Então, meus irmãos, neste cenário aqui, nós precisamos entender que estas provações que esses discípulos iam passar neste momento final do ministério de Jesus, também podem recair sobre nós, as nossas provações. E a prova serve para nos abençoar. A prova, as dificuldades servem para nos aperfeiçoar, como aqui Pedro diz. A prova vem como pelo fogo para que nós possamos ter a nossa fé provada como algo mais precioso do que o ouro, para que, ao final, a nossa fé transpareça e mostre e demonstre Cristo em nossa vida. Uma fé provada na tribulação revela Cristo. A fé de um discípulo que é provado e testado e imprensado, o discípulo que é colocado no cadinho de Deus e acendido debaixo de um fogo forte, ao final e ao ser aprovado, ele revelará a Cristo. A fé deste discípulo, de um discípulo que passa por isso, experimenta essas coisas, vai redundar em honra, glória e louvores ao Senhor, e Cristo se revelará na vida desta pessoa. A prova, ela vem para aperfeiçoar a nossa fé, e foi isto que eles iriam experimentar, e todos eles se dispersaram, exceto um que conservou a sua fé na presença do Senhor. Amém? Meus irmãos, e aí encerra-se este cenário no cenáculo, termina aqui todo este ambiente, todo este contexto em que Jesus está envolvido. Neste momento, Judas já vai em direção aos sacerdotes para concretizar a traição. É então que Jesus se dirige para o jardim do Getsêmani, e ali se reúne juntamente com seus discípulos, e mais uma vez ali nós vamos ver 3 discípulos especiais, Pedro, Tiago e João, especificamente reunidos com Jesus. Veja que Jesus tinha um mistério com esses 3, né? Esses 3 estavam sempre no cenário mais íntimo, eles estavam no cenário mais próximo de Jesus. Pedro, Tiago e João estavam mais uma vez aqui com Jesus no Getsêmani, em um momento em que Jesus vai, como eu falei no início, vai demonstrar e vai expressar os seus sentimentos mais naturais e humanos. Aqui Jesus no jardim vai mostrar toda a sua humanidade. E isso não e muitos talvez romantizam a Jesus e pensam nele apenas como um Deus, mas se esquecem de que ele veio como um homem. Se esquecem que ele estava aqui passando os mesmos problemas e vivendo das mesmas maneiras, e aqui ele estava, mais uma vez, experimentando um típico sentimento humano, que é o sentimento de angústia. Por isso nós cantamos no início, porque te abates, ó minha alma, porque te perturbas dentro em mim, o louvor que nós cantamos da harpa, que é baseado no Salmo. Jesus está justamente agora no Getsêmani, entrando num momento em que ele está aflito, angustiado, a sua alma está perturbada, ele está vivendo, sabendo que o seu tempo está chegando. Aí eu peço que você abra aí a sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 116. Provavelmente aqui este Salmo expressa, o salmista aqui ao compor este Salmo 116, ele expressa muito bem aqui o que Jesus está vivendo neste momento. Salmo 116, versículo 1 ao 4, o salmista diz assim: gratidão pela salvação divina é o título deste salmo. Jesus está perto para ser levado à cruz,
E aí ele, ao chegar no Getsêmani, se reúne com os seus discípulos e dá uma ordem para que eles estejam ali vigiando com ele, orando, e ele vai se dirigir para orar. Veja o Salmo 116. Amo o Senhor, pois ele ouve o clamor da minha súplica. Inclina seu ouvido para mim, eu o invocarei enquanto viver. Os laços da morte me cercaram, as angústias do inferno se apoderaram de mim. Sofri tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Livra-me, Senhor. Aqui, provavelmente, meus irmãos, Jesus está refletindo e a sua súplica, a sua oração perante ao Pai é voltada com este mesmo espírito que o salmista no Salmo 116 escreveu. Jesus está aflito, ele está percebendo que a morte está se aproximando, ele está angustiado, ele está atemorizado com o que está por vir, ele está triste por várias coisas, pelos seus discípulos, está triste pelo cenário, está triste porque o sofrimento virá. Neste momento, Jesus passa a maior aflição como um ser humano, ao ter de enfrentar a morte, mas mesmo neste cenário de aflição, angústia, tribulação, nós vamos ver que o servo sofredor continua fiel e obediente à voz do Senhor. Veja que o escritor aos Hebreus captou e compreendeu esta atitude de Jesus quando ele diz que Jesus aprendeu a obedecer ao Pai por aquilo que ele sofreu. Muitas vezes, o ser humano só vai aprender a obedecer a Deus quando passa por sofrimento. E tem um jargão nos nossos meios cristãos ao dizer que se não vem pelo amor, vem pela dor, né? Principalmente fala isso em relação a um desviado, porque o ser humano quando sofre, o ser humano quando passa por angústia, tribulação, sofrimento, ele logo procura uma brecha, uma porta de saída para deixar do sofrimento, para se ver livre do sofrimento. Jesus aqui está com este mesmo sentimento humano, ele está procurando fugir e achar uma alternativa para aquele grande sofrimento que está por vir. Ele diz: Pai, sei que Tu és poderoso, Tu podes todas as coisas, não há outra forma de resolver o problema do pecado dos homens, não há uma outra forma de fazer, eu preciso mesmo beber este cálice da ira, este cálice de sofrimento, este cálice da maldade que está reservado para mim. Senhor, eu quero me livrar disso, se for possível, me ajuda a sair. Veja que aqui é uma expressão clara de um sentimento humano que nós temos. Ninguém gosta de sofrer, o ser humano procura naturalmente o caminho mais fácil para conquistar alguma coisa que lhe é agradável. A gente procura a lei do menor esforço, ou seja, eu quero ter o maior benefício fazendo o menor esforço possível. Eu quero ter muito dinheiro sem trabalhar muito. Aí é difícil, porque se não trabalhar, não ganha dinheiro. E se ganhar dinheiro, tem que trabalhar para ganhar dinheiro. Ou seja, aí quer ter muito dinheiro, mas não quer trabalhar. Ou seja, são coisas antagônicas. A gente não consegue ter todas as coisas fazendo esforços pequenos. Jesus está aqui justamente expressando esse sentimento. Eu quero buscar uma alternativa, Senhor. Eu vim para uma missão, eu sei que o Senhor me enviou e me entregou e me trouxe a esta terra para ser um sacrifício em favor de muitos. Mas não há outro jeito, não. Será que tem que ser pela dor, tem que ser pelo sofrimento? Eu preciso realmente beber este cálice de sofrimento? E aqui nós vamos ver que o relato do Evangelho de Lucas é ainda muito especial, porque Jesus, neste diálogo com Deus, nesta oração diante do Pai, apresentando a sua súplica, a sua angústia, a sua dor, Lucas ainda traz um relato que está no capítulo 26, verso 43, dizendo que anjos de Deus apareceram lá no jardim do Getsêmani para fortalecer a Jesus. Até Jesus precisou ser fortalecido.
Até Jesus precisou de auxílio, até Jesus precisou que Deus interviesse e entrasse com providência para socorrê-lo naquele momento em que a sua humanidade estava gritando bem alto, mas o anjo do Senhor estava lá, porque o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que temem o Senhor para os guardar e para os livrar. Veja que mesmo Jesus envolvido neste sentimento humano de angústia, sofrimento, temor, desespero, desesperança, tudo mais que pode ser atribuído e adjetivado aqui, mas Deus em nenhum momento abandonou o seu filho, como dizendo para nós também: meu filho, eu não vou te abandonar e não vou te deixar, eu não vou largar mão de ti, se você tão somente, mesmo que na tua humanidade, mesmo que o teu sentimento humano e natural, de autopreservação, de desespero, possa achar que não há saída, mas o Senhor envia os seus anjos para ajudar. Ele fez isso por Jesus, será que Ele não fará por nós? Será que Ele não fará por você? Será que Ele não te socorrerá? Por isso que o salmista diz: clamou este pobre ao Senhor e Ele ouviu o seu clamor, e de todas as suas lutas e tribulações, Deus o livrou. Meus irmãos, precisamos confiar no Senhor. Jesus está aqui fazendo aquilo que nós precisamos fazer. Jesus poderia estar camuflando a sua humanidade: não, eu sou Deus, eu sou o enviado do Pai, não, estou de boa, está tranquilo, eu vou passar por essa prova aqui, tranquilo, Não, Jesus não se escondeu e não não escondeu de Deus aquilo que estava em seu coração. Não esconda do Senhor a sua angústia, não esconda do Senhor. Você está no seu Getsemane, vivendo o seu Getsemane, a sua aflição, a sua tribulação, está duvidando: Senhor, me dá uma saída, me dá uma alternativa, me dá uma porta, eu tenho que passar por isso mesmo, eu preciso passar por essa tribulação, me ajuda, Senhor. E o Senhor vai enviar o seu anjo para nos ajudar e nos socorrer e nos fazer compreender que é preciso, se preciso for beber o cálice que Deus está nos preparando para nós bebermos, Ele vai estar conosco. É por isso que o salmista no Salmo 23 relata e diz: prepara uma mesa perante mim diante dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice faça transbordar. O Senhor me fará guiará-me pelas veredas da justiça por amor ao teu nome, e mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo. Que a vara e o cajado do Senhor são aquilo que me consolam. Jesus está nesse vale da sombra da morte, entristecido, sabendo que está só. Ele vai por 3 vezes pedindo socorro, olhando para os seus discípulos. Ali era Jesus pedindo ajuda aos discípulos: ei, não me deixem só, eu estou morrendo, eu estou para ser entregue, orem por mim, clamem por mim, intercedam por mim, me ajudem aqui, vigiem, para que eu não seja tentado, para que eu não caia na tentação da carne humana que eu estou vivendo e queira fugir. Porque imagine se Jesus solicitasse as 12 legiões de anjos que Ele disse que poderia solicitar, acabou a salvação. Ele teria salvado a própria pele, mas acabou a salvação para nós. Ele estava pedindo ajuda aos seus discípulos: ei, me ajudem aí a orar, clamem por mim junto comigo aqui, para que eu não caia em tentação. Veja que quando Jesus chega no Getsemane, versículo 48, Jesus disse para eles: a minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer, ficai aqui e vigiai comigo. E aí ele vai, adianta mais à frente, vai orar e deixa os discípulos pedindo que orem. E aí quando ele volta, eles estão dormindo e Jesus: ei, orem para que não entreis em tentação. Na verdade, Jesus estava também sendo imprensado. Jesus certamente estava travando ali uma luta cósmica. Satanás certamente estava colocando os seus demônios para fazer com que Jesus desistisse, para fazer com que Jesus colocasse e fizesse aquilo que Satanás
quis que ele fizesse lá no início do seu ministério. Dá ordem aos teus anjos para te livrar, rapaz. Sai dessa, não te entrega não vai se sacrificar por esses ímpios, por esses homens que estão te traindo. Tu vai morrer por esse Judas que está traindo a você. Tu vais morrer por esses discípulos que estão vendo que você vai morrer e ainda estão preocupados com a sua posição em ser maiores, em quem vai ser o governador, quem vai ser o de maior destaque. Certamente Jesus estava travando esses dilemas, estava vivendo este cenário e ele estava clamando: me ajudem. Ei, meu irmão, quantas pessoas, quantos obreiros não estão clamando, pedindo ajuda e as ovelhas do Senhor estão dispersas, e as pessoas estão envolvidas nas suas coisas, nos seus problemas diários, envolvidas com as suas dificuldades pessoais. Jesus está aqui para cumprir o propósito de Deus, está andando e caminhando dentro do propósito de Deus, está pedindo para os seus discípulos mais chegados, não eram os 12 aqui não, eram só os 3 mais próximos, mas para mostrar que na hora final, na hora H, é só você e Deus. Na hora que você estiver no transe agudo, como diz o hino da harpa, o Castelo Forte, na hora que está tudo pegando, só o Senhor é que vai te mandar o escape. Não confia em ninguém mais, é o Senhor quem está contigo, porque até aqueles 3, que eram os mais chegados de Jesus, até eles vacilaram. Mas Jesus, apesar de ele estar sozinho, Deus não o abandonou, Deus manda esses anjos para o fortalecerem. Veja que a palavra utilizada por Lucas no capítulo 26, verso 43, Jesus precisava de fortalecimento. Não é que ele, Deus, precisava, mas era a sua natureza humana, que ele estava ali em carne, precisava de fortalecimento, ele precisava estar amparado, ele precisava de alguém para conversar, ele precisava de alguém para, eu estou contigo. Tem uma música da Ludmila Ferber, né, que diz assim, eu estou contando contigo, e fala que eu não vou te deixar, uma coisa assim, que diz o hino da Ludmila Ferber, o Senhor está a nos acompanhar dia após dia, e Ele está contando conosco, e para contar conosco, Ele envia os seus anjos, e Ele envia o seu próprio Espírito para nos consolar, para nos fortalecer, e para nos ajudar a superar e a vencer as nossas dificuldades. Meus irmãos, e aqui então, Jesus é entregue, e é levado cativo, e então o traidor chega, e como Ele é o nosso sumo sacerdote, que experimentou todas as coisas, como o escritor aos Hebreus diz, ele agora pode se compadecer quando nós também estivermos da mesma maneira angustiados e atribulados. O Senhor Jesus conhece a nossa angústia, o Senhor Jesus conhece a nossa aflição, e que nós possamos abrir o nosso coração e o nosso entendimento para que na nossa angústia e na nossa tribulação nós possamos nos apresentar diante do Senhor. Jesus então está revelando e mais uma vez deixando claro, Ele não veio como um rei, Ele veio neste primeiro momento como um servo, e um servo que veio para sofrer pelos pecados e para sofrer a morte em favor da salvação de muitos. Então, meus irmãos, este é o cenário em que Jesus está encerrando, e daqui para frente, ele então é apresentado e entregue para os seus inimigos, e nós vamos abordar em outro estudo, que não vamos continuar agora, e Jesus a partir de aqui será julgado e será apresentado perante o Sinédrio, perante o governador de Roma, que também vai fazer um julgamento religioso e um julgamento civil de Jesus. E o que nós precisamos compreender é que nesta sessão Jesus veio para nos ensinar que precisamos servir ao Senhor e servir um ao outro de forma que nós possamos ser contados e ser pessoas que no reino de Deus são valorizadas pelo seu serviço e não pela sua posição de destaque. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, que o Senhor nos ajude a compreender que Jesus é o nosso servo que sofreu por nós, e porque sofreu, Ele conhece as nossas angústias, as nossas lutas e as nossas tribulações, e Ele é
poderoso para interceder em favor de nós nos nossos momentos mais difíceis, e ainda que nós venhamos a agir como Pedro, traindo, negando, ainda que venhamos a fraquejar no momento de dificuldade, nós vamos saber que o Senhor está com as mãos estendidas para nos socorrer. Deus nos abençoe, meus irmãos, Deus nos ajude, que possamos viver a nossa fé no nosso dia a dia, para que ela seja provada e seja mais preciosa do que o ouro que perece. You are good.